Bem, Aristeu, o segundo tema, então, que tu comentou é a questão do ESG, né, que envolve tanto a questão ambiental, responsabilidade social e governança. Tá todo mundo falando disso, mas como é que coloca isso dentro do planejamento estratégico? Olha, isso é uma questão muito, entre aspas, antiga e não bem tratada, porque se fala em questões ambientais e sociais, isso aí há mais de 20 anos, né? Isso é século passado, essa preocupação, só que o pessoal acaba, como é que eu vou dizer assim, confundindo que ter uma lixeira para coletar os resíduos separados é fazer isso aí. Na realidade, é um ativismo ambiental, um ativismo social, você tem que fazer parte do propósito. Eu vejo que a governança é fundamental disso aí. A governança é o pontapé inicial, porque se nós deixarmos para... Não estou falando de maneira assim, absoluta, mas estou dizendo a minha percepção. Tá? Se nós deixarmos assim para a gestão do dia a dia, que está preocupada em produzir, comprar, entregar, vender, essas preocupações elas vão ter uma difícil entrada, não vão ser priorizadas. Então, essa questão de tais sociais, elas entram forte se tiverem uma ação top-down, ou seja, e vem do conselho, vem da alta administração, vem dos diretores, isso aí. E o que é a governança? A governança é enxergar a organização não só do ponto de vista de comprar, produzir e vender. Ela enxerga a perenidade da organização, ela enxerga todos os stakeholders, ela deixa de ser, hoje em dia está havendo uma mudança muito forte nisso, de focar só os shareholders, os acionistas, ela começa a ter um foco nos stakeholders, ou seja, todos os stakeholders, e onde eu falo stakeholders, sociedade e meio ambiente são stakeholders, porque a gente tem que tomar uma decisão estratégica. Ele envolve, então, a validação de estratégias desse nível, e aí tu começa a trabalhar com práticas efetivamente gerenciadas e monitoradas, visando trocar isso aqui, visando trocar esse mindset de que meu negócio é só produzir bem, serviço, vender e ganhar dinheiro, não, que eu tenho responsabilidades além disso. Tá? Então, esse é o papel fundamental da governança. Tá, eu posso dizer que ele tem que entrar na mudança de cultura ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Assim que nem o que a gente falou, a questão digital, o risco cibernético, é uma questão de todo mundo. A organização ela precisa adotar essa prática de que fazer o bem ou de não detonar o meio ambiente, ou de não produzir coisas que vão gerar externalidades negativas para a sociedade, é papel dela. Quando eu comecei a trabalhar, isso era muito, já no século passado, era coisa assim, o governo cuida disso. A gente sabe que o governo não vai cuidar disso aí, não cuidou e não vai cuidar. São questões, então, assim, de a gente mesmo, as nossas organizações, nós mesmos cuidarmos do nosso destino, como enquanto planeta, enquanto civilização. Tem um pessoal indo além também, né? Eles ouviram já falar em marcas regenerativas, a própria teoria do sistema B é de que a gente não tem só a responsabilidade de não estragar mais, digamos assim, como a gente tem a responsabilidade de curar algumas coisas que foram feridas tanto na sociedade quanto no planeta, mas ainda não consigo enxergar muito praticamente como isso pode funcionar. O que a gente acaba vendo nas empresas é daí uma corrida para aquela, correndo risco aqui mas uma corrida para a igualdade, né? Não, assim, Diversidade, aquelas práticas né? Acaba virando um greenwashing de alguma forma. O que a gente já faz de legal, vamos divulgar. Não, é repensar a minha cadeia produtiva, é repensar os meus fornecedores, é repensar coisas que eu faço dentro da empresa que passam hoje debaixo do pano, né? Como que tu enxerga isso, Aristo? o meu trabalho com questão estratégica, e uma das coisas assim, é possível tu mudar uma organização, vamos dizer assim, que não tem práticas ambientais e sociais adequadas, numa organização que tenha, é difícil. Tá? Normalmente, o que eu tenho recomendado e tenho feito cria-se um modelo de negócio paralelo, já que nasce sobre a égide desses valores, como se fosse uma empresa já que já nasceu sob o sistema B, já nasceu pensando em economia circular, nasceu com todas essas questões, que já tem pessoas que pensam nisso. É que nem, por exemplo, isso aí, quando surgiu o jornal digital, o pessoal queria contratar jornalistas do jornal papel e obrigá-los a trabalhar pensando digitalmente. Não funcionou, porque os caras tinham a lógica do papel. À medida que começou a surgir
um grupo de jornalistas digitais, esses sim começaram a trabalhar o digital como ele deveria ser tratado. Eu estou sendo um pouco assim radical, dizendo que não consegue se fazer a transição, mas é que se eu quiser fazer esse processo de mudança, existe uma série de desafios à mudança, que seria um tema de mais um outro enorme, vamos dizer assim, um vídeo nosso, uma gravação, que impede isso aí. E o principal deles é a cultura, é a remuneração, é o que eu já estou acostumado a fazer. Assim fica essa mudança. Então, a organização, ela é melhor ela criar alguma coisa nova do zero, um embrião de um negócio que amanhã ou depois será esse, né? E daí ela fazer a transição aos poucos. E aí, como que isso afeta o planejamento estratégico? Eu tenho que incluir daí questões práticas de o que eu posso resolver hoje na minha empresa, mesmo que eu pense nessa lógica de criar uma nova empresa do zero, ou não. Sim, só que aí entra uma outra questão, assim, a questão da governança. A governança, ela deve criar quando eu digo criar a governança, ela deve criar um orçamento que permita que a organização invista nisso. Porque se a organização só tiver um orçamento que baseado no investimento de coisas ligadas ao negócio atual, não. Isso significa, assim, aquele investimento que não vai gerar, talvez, dinheiro agora, mas focado na inovação. Então, assim, isso é o papel desse momento. Eu acho que quando se fala em ESG, a palavra inovação entra junto, porque é um novo jeito de pensar o negócio, de pensar, inclusive, a comunidade do mundo que vai estar presente daqui a 2, 3, 5 anos. Sim, é uma visão interessante. Não é adequação, né? É inovação, realmente. Nunca tinha pensado por isso. É inovação. Não, quando é diferente, por exemplo, tu pegar uma ISO, diz assim, a ISO tu faz uma adequação dos processos e tal. O ESG não é uma ISO. O ESG é uma inovação, porque ela mexe com a raiz, o cerne da organização, ela mexe com os princípios da organização e dos fundadores, dos sócios, de todo mundo que está ali. Ela é pesada, a mudança. Né? Então, não espere assim que dá para implantar ESG já. Não, vai demorar um tempão.